Mas vamos falar sobre uma boa notícia. Sabia que você está pagando mais impostos? Segundo dados da Receita Federal divulgados hoje pela manhã, a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou 190,6 bilhões de reais em março desse ano. Olha, vai dar para gastar mais. Valor que representa um recorde histórico para o mês em 30 anos. Esse é o maior resultado para março desde o início da contabilização dos dados em 1995. O resultado inclui ganhos gerados pela taxação de fundos exclusivos de investimentos detidos por brasileiros de alta renda, os chamados super ricos. Vamos expulsar os super ricos do país, que não fique mais nenhum aqui. Vamos fazer que nem a Europa fez. Não são bem-vindos, né? Geram emprego, investem no país. Muito bem. Diego Tavares. Estamos arrecadando mais, agora é só gastar menos. Agora é só gastar menos. Pois é, professor. É legal quebrar esses recordes, né? O recorde de maior arrecadação. Pena que vem acompanhado também com o recorde de maior déficit histórico, né? O rombo nas contas públicas também nunca esteve tão grande. E eu acho que se escancara o que nós estamos aqui há muito tempo dizendo. Não adianta o governo focar no aumento das arrecadações para tentar diminuir esse déficit, sem pensar em momento algum no corte de gastos, sem olhar para dentro da máquina pública, encontrar os cargos ineficientes, encontrar os setores ineficientes, encontrar as estatais que podem ser privatizadas e tirar de cima do setor produtivo, tirar de cima da iniciativa privada, essa máquina gigantesca e ineficiente chamada Brasil. Porque senão a gente pode continuar aumentando a arrecadação. É um buraco sem fundo. Para cada bilhão que a gente arrecada mais, cria-se um novo ministério, cria-se um novo departamento, ampliam-se cargos comissionados aí de qualquer natureza. A discussão que veio agora, PEC para aumento da remuneração dos servidores do judiciário acima do teto constitucional. Então, enfim, é um dado a ser comemorado. Que bom que o Brasil está arrecadando muito. Isso mostra que nós temos um potencial de geração de riqueza muito diferenciado, muito bom. Mas, infelizmente, se isso não vier acompanhado a curto prazo de um corte de gastos, de uma revisão da nossa máquina pública e talvez, por quê, né? Por que não sonhar com uma reforma administrativa? Realmente, tudo isso vai culminar naquilo que na curva de Laffer é chamado do esgotamento do potencial de contribuição da sociedade. Então, a gente pode aumentar a arrecadação que, infelizmente, nós não vamos conseguir mais entregar crescimento para o país. Wilson Pedroso, o saudoso governador norte-americano mais carismático considerado de todos os tempos, Ronald Reagan, dizia o seguinte: quando um particular administra mal, ele quebra. Quando o governo vai mal, ele perde dinheiro para você. Mas eu não entendi o início da sua fala. Você falou uma notícia boa quando começou da notícia? É bom. Você não sabe curtir uma ironia gostosa. Você deve ser o super rico da turma aqui. Você não sabe curtir uma ironia gostosa. Entendi. Capês, e não é que os impostos aumentaram porque a produção no país vai melhor. Aumentaram por conta da inflação. Quando você pagava imposto em cima de R$10, lá vem o economista Felipe Monteiro. Ele é comunista, ele é Mas médico. Olha, esse tema ele domina bem. Eu sei. O Felipe vem bem. Então eu vou arriscar. Não é porque o país está indo melhor que se arrecada mais. É por causa da inflação. Você pagava um produto a R$10, hoje você paga 30. Vai no supermercado. É que você não faz supermercado, Pepe. Você acha que o que eu estou falando é besteira. A inflação, comendo o dinheiro do trabalhador e, ao mesmo tempo, os impostos subindo. Não é que o imposto da alíquota sobe, é que, em cima de R$30, é lógico que o governo arrecada mais. Mas continua gastando errado, porque arrecada mais e nós ainda não temos o serviço público de qualidade. Você continua tendo que fazer um plano de saúde, você continua tendo que fazer um plano de previdência, ou seja, arrecada mais, mas entrega muito pouco. Bom, chegou a hora do nosso economista. Felipe Monteiro, está arrecadando mais, por quê? Não, porque realmente está cobrando mais imposto. Opa! Tem dúvida sobre isso, né? O Wilson, ele foi falar do efeito baixa, né? Que é o efeito que você justifica por que países com inflação alta tem normalmente a arrecadação é recorde e, por consequência, tem superávit primário, que não é o caso do Brasil. O caso do Brasil não tem nada a ver com inflação. A inflação do Brasil é a mesma, já tem algum tempo, né?
Então, não é porque não teve a mudança na inflação para poder justificar o aumento da arrecadação no caso do Brasil. A gente pode falar isso no caso da Argentina, por exemplo, né? E uma coisa que me deixa um pouco incomodado... Baixa, você falou do Edmar Baixa? É o efeito Baixa. O Edmar Baixa que instituiu o Plano Real? O Baixa, ele estudou por que o Brasil... Explica, Felipe. O Baixa... Você está falando do Edmar Baixa, que integrou a equipe que produziu o Plano Real, isso que é efeito Baixa. Explica direito, por favor. Que não é o tema da pauta. O que eu estou falando é o seguinte, vamos lá. Existiu uma série de economistas que estudaram o Brasil na época da inflação alta. E chegaram a essa conclusão. Por que o Brasil tem inflação alta e aparentemente mostra um equilíbrio das contas públicas? Exatamente porque quando a inflação sobe, quando a inflação cresce, né, o governo arrecada mais. E arrecada mais significa ter também superávit primário. Então, quando os economistas viram o Brasil tendo um equilíbrio das contas públicas no período pré-real, na verdade, esse equilíbrio não era o equilíbrio real, era o equilíbrio fictício, né? Isso que o Baixa fez. Ele fez estudo, por isso que chama efeito Baixa ou efeito taxa inversa, né, se eu não me engano, é o nome do transinversa, que é o efeito Baixa. Mas o que eu queria colocar aqui, Capês, é que eu fico um pouco incomodado, sempre quando vem essa pauta do tal superávit fiscal, déficit fiscal zero, né? Essa mesa vai sempre para o caminho, que no meu modo de ver, é o caminho errado, né? Está errado pensar dessa forma, que o Brasil deveria diminuir os gastos, reduzir os gastos. Pelo contrário, né? A preocupação que o Brasil tem que ter, na verdade, é em reduzir a desigualdade social e fazer crescimento econômico. É assim em qualquer país da Europa, é assim nos Estados Unidos, não é? Então, quando eu vejo, por exemplo, só para terminar, porque eu falei do Baixa, que não era para ter falado, eu vou ser bem sucinto aí. Só para você ter uma ideia, quando eu pego, por exemplo, o quanto que o Brasil gasta com educação, $1.514. Sabe quanto os Estados Unidos gasta? $10.948. Sabe quanto a Dinamarca gasta? $5.542. Ou seja, se eu quero ter a educação dinamarquesa, eu tenho que torcer para o meu país gastar 5 vezes mais com educação do que está gastando. Se eu quero ter a educação dos Estados Unidos, eu tenho que querer que o meu país gaste 10 vezes mais que os Estados Unidos está gastando com educação. Então, esse papinho liberoide, né, que não tem justificativa econômica algum, que bate no peito e fala, nossa, nós temos que reduzir gastos, reduzir custos, blá, 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 mimimi, é um papinho que não encontra amparo em lugar nenhum do mundo. O Brasil tem que se preocupar com crescer, tem que se preocupar com reduzir as desigualdades, tem que se preocupar em dar mais educação qualificada para esse povo. Com a educação qualificada, a gente vai render mais, vai ter mais eficiência, o Brasil vai crescer mais, e aí o déficit fiscal naturalmente vai se reduzindo até chegar a zero. É isso que eu quero do meu Brasil. Não esse papinho de direita, esse papinho liberal, que não tem amparo em lugar nenhum do mundo. Você está falando de papinho de direita e está batendo no governo? Não estou entendendo. É por isso que eu costumo dizer que o socialismo promete tudo, não entrega nada. Foi dos Estados Unidos, hein? Você está começando o raciocínio completamente torto. Nossa. Vamos endividar o país para poder investir no social. Não, nós já tínhamos que há muito tempo não estar devendo nada para ter uma moeda competitiva no mercado internacional, para estimular o crescimento econômico, a geração de empregos, para que as pessoas crescessem e não precisassem procurar esmolas do poder público. O capitalismo faz com que a economia cresça e aí sim, a camada vulnerável tem que ser atendida pelo poder público. Mas não dessa maneira, endividando o país, vai gerar inflação e vai penalizar quem mais precisa. Esse papo da esquerda, estamos vendo o resultado na Venezuela. É o papo da Dinamarca, é o papo dos Estados Unidos, é o papo da França. Tem nada de esquerda nesse papo, é o papo realista. É um papo que a empresa capitalista faz, por exemplo, quando ela quer crescer e montar uma nova fábrica, o que ela faz? Ela vai até o banco e pega empréstimo no banco. Ela está se endividando para crescer. Então, o endividamento, quem acha que endividamento é coisa de esquerda, que endividamento é coisa de socialismo, é porque não sabe o que é o socialismo, não sabe o que é o capitalismo. Endividamento não o capitalismo, eu me endividei para estudar fora. O nosso endividamento não é para crescer, Pepe. Países escandinavos... Eu gosto de dar um exemplo da minha vida pessoal, por exemplo. Falar todo mundo junto não dá certo. Pode terminar, Felipe. Não, da minha vida pessoal, quando eu fui aprovado para fazer meu mestrado fora do Brasil, eu só tinha um Ford Ka na época. O que eu fiz? Vendi o Ford Ka, não tinha dinheiro ainda para morar fora, 1 ano, 2 anos. O que eu fiz? Peguei empréstimo no banco, paguei por 10 anos. Então, o que o liberal quer é o seguinte, gente,
Não pega empréstimo para estudar. Fica em casa se emburrecendo. Se emburrecendo. Fica em casa se emburrecendo. Pelo amor de Deus. Ou seja, às vezes, para você crescer, é obrigado você se endividar, sim. Agora, o problema é que tem que fazer isso com responsabilidade. Aí o que não dá é para você, por exemplo, endividar e não crescer, e não ter crescimento. Isso que não dá. Muito bem, cada um por vez. Quando você fala da Escandinávia, nós estamos falando de uma economia extremamente forte, de um nível populacional muito abaixo do número da população brasileira e de uma carga tributária elevada, ou seja, a economia cresce no ritmo capitalista e aí todos contribuem com uma parcela maior de impostos, porque sabe que os impostos não vão ser roubados, vão ser destinados para investimento na área social. Agora, quando eu falo no regime socialista, eu estou pensando em Cuba, eu estou pensando na China de Mao Tse-tung, estou pensando na União Soviética de Brezhnev, estou pensando na Coreia do Norte do Kim Jong-un, estou pensando na Nicarágua do Ortega, eu estou pensando nesses regimes socialistas, na Venezuela do Nicolás Maduro, que justamente querem inverter a ordem. Antes do crescimento econômico, querem se endividar, distribuir aí, comprar a população com uma distribuição de benesses e quebrar o país. É a minha opinião, você não concorda com ela. Eu respeito muito a sua opinião. Você é um Podia pegar o caso do Estados Unidos. Inteligente. Agora eu queria ouvir o Ronaldo Cury também, né? Há uma disfuncionalidade proveniente do parlamento. Nós temos, como diz o Diego, diminuir o custo da máquina pública. Isso é óbvio. Senão o governo vai se endividar, vai ter que para custear esse aumento de gastos, ou emitir moeda, que é a inflação, ou vai ter que lançar título do mercado. E que aumenta o risco Brasil. Aumentando o risco Brasil, vai aumentar a taxa de juros que o Banco Central vai ter que oferecer, essa coisa toda. Infelizmente, no Brasil, o dinheiro não é aplicado como deve ser. O Felipe citou o caso da educação. O dinheiro nosso para a educação, ele é bom, só que vai para pagar... não chega no gasto pessoal. Não chega no professor. No governo federal, que nós estamos tratando aqui do governo federal, ele é bolsa de estudo para lá, bolsa de estudo para cá. Esse pessoal que vai fazer bolsa de estudo volta para o Brasil e não traz nada. Traz para ele, para essa pessoa, depois vai trabalhar, tal, mas com o dinheiro nosso, do contribuinte. Não acrescentou nada. Pesquisa. Eu trabalhei numa secretaria aqui em São Paulo, estava cheio de pesquisador. Na Secretaria da Agricultura. Eles não pesquisaram nada, não acrescentaram nada. Isso no comecinho de 2000. E assim são todos os pesquisadores. Então, precisa ser o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, isso precisa ser bem direcionado. Nós temos 18% das famílias que recebem Bolsa Família. Isso é uma disfuncionalidade. Eu vou muito para a cidade, eu sou um rato de sebo, eu vou muito para a cidade. O que tem de gente dormindo na Praça da Sé, no pátio do colégio, no meu querido tribunal lá, isso é uma vergonha. Então o dinheiro precisa ser bem aplicado. Tem que diminuir despesa e aplicar em setores. Educação, saúde e segurança, mas educação bem aplicado, não, pagando professor e não nessas coisinhas, nesses penduricalhos todos. E se o governo se mete a ser dono de empresa e começar a abrir um monte de cargo de cabide de emprego e deixar corrupção, é evidente que não sobra dinheiro porque é essencial. Por isso que eu defendo o Estado menor. Bom,